A paz a todos! Estamos mais uma vez aqui no canal Maná Eterno. Hoje iremos fazer tipo um contraponto entre as palavras do Salmo 7:3 de Asaf e as palavras do Salmo 3:7 de Davi. Vamos versículo a versículo, apenas alguns deles, para a gente ver olhares diferentes sobre a vida. Começaremos com um versículo do Salmo 7:3 e um versículo do Salmo 37, e assim nós vamos alternando. Asaf diz assim no Salmo 73, vamos começar a partir do versículo 3. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Agora vamos passar para o Salmo 37 de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Veja que o salmista Asaf está com inveja dos nécios, e aqui o salmista Davi diz para não ter inveja dos nécios, dos malfeitores. Salmo 73. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Próximo versículo do Salmo 37. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Veja que o salmista está olhando por um lado, que não há apertos na sua morte, firme está a força do nécio, do ímpio, mas o salmista Davi vem dizendo para nós, porque cedo eles serão ceifados como uma erva, eles vão murchar como a verdura. Ou seja, vão passar rápido. O que mais importa é o que vai ficar na terra. A Bíblia vai dizer que os ímpios serão desarraigados, neste salmo mesmo de Davi. E aqui o olhar de Asaf é um olhar para essa vida de agora. É um olhar onde vemos realmente os nécios prosperando, os ímpios tendo aparentes vantagens. Mas aqui o salmista Davi vai dizer que isso é passageiro. Rapidamente eles serão ceifados da terra. Mais um versículo ali do Salmo 73 de Asaf. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. E aí o próximo versículo do Salmo de Davi vai dizer: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então Davi está mostrando um melhor olhar sobre a vida, para confiar no Senhor, independente do que os homens fazem, de como eles vivem, de como é a sua vida aqui na terra, porque será passageiro para eles. Nós, porém, viveremos a eternidade com o Senhor. E ali diz que verdadeiramente seremos alimentados. Mais um versículo do Salmo de Asaf. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno. Salmo de Davi vai dizer: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Enquanto o salmista Asaf está olhando para os benefícios do homem ímpio, o salmista Davi está olhando para nós nos deleitarmos, nós nos alegrarmos no Senhor nosso Deus. Ele sim é que vai satisfazer os desejos do nosso coração. Talvez os desejos do salmista não estavam sendo atendidos, talvez porque estavam com outro olhar, estava pondo seus olhos aonde não deveria. Ele deveria pôr os seus olhos no Senhor nosso Deus. Os olhos deles, continua o Asaf, estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Vamos agora para Davi. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Veja que diferença de atitude, Aqui, mais uma vez, Davi está nos motivando a confiar no Senhor e não olhar para o que acontece ao nosso redor. Salmo 7:3. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Salmo de Davi.
e ele fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Espera, né? Espera no Senhor. É muito difícil esperar no Senhor. Muito difícil. Às vezes pensamos que é melhor esperar em algum homem que você pode ir ali, falar com ele, diretamente ter uma resposta que seja sim ou que seja não, mas você está ouvindo. Por causa da ansiedade, às vezes pensamos que é melhor esperar nos homens, que a gente pode ali pegar, se for questão financeira, pega um empréstimo, se for questão de saúde, toma um remédio. Às vezes pensamos dessa forma, mas na verdade isso tudo é paliativo, isso tudo é passageiro. Agora, quando esperamos no Senhor, quando colocamos nossa confiança no Senhor, Ele fará sobressair a tua justiça e o seu juízo será como o meio-dia, brilhará, né? Um sol, uma luz forte sobre nós. Essa é a diferença. O Salmo 73 continua: põe as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Os ímpios falam contra Deus, falam contra a santidade e eles ficam aqui, né, vivendo tranquilamente. É isso que o salmista Asaf está querendo dizer. Agora o Salmo 37 vai dizer: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então, mais um contraponto a mais um versículo com um olhar no que a vida mostra para nós e um olhar do que Deus mostra para nós. Qual tem sido o nosso olhar sobre a vida? Né? O salmista Davi está nos trazendo um olhar mais amplo, não um olhar só aqui, com que estamos com nossos olhos enxergando, mas um olhar além, um olhar com o olhar do Senhor. Jesus vai dizer que se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas tem dentro de si, mas se os seus olhos forem bons, haverá luz dentro de si. Ou seja, conforme nós olhamos para a vida, é o que está dentro de nós. Salmo 7,3: por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. Aí Davi, mais uma vez, vai falar: deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Parece que era uma conversa, né, com Asaf e Davi. Pegando aqui o Salmo 7,3 de Asaf e o 3,7 de Davi, parecia que eles estavam ali realmente numa conversa em contrariedade, tal como os números estão contrários uns aos outros, eles mesmos nas suas palavras. Vamos continuar. O versículo 11 do 7,3 vai dizer: e eles dizem, como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? O Asaf está dizendo que os ímpios falam assim: Deus não sabe de nada. A gente está aqui vivendo e ele não está sabendo de nada. E aí Davi vem no Salmo 73, versículo... E Davi no Salmo 37, versículo 9 diz: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então Asaf vai dizer que os ímpios dizem que não há conhecimento no Senhor. Deus não sabe de nada. É isso que Asaf está dizendo, que os ímpios, no seu comportamento, assim o dizem. E Davi diz: os malfeitores serão desarraigados, eles serão retirados desta terra, mas os limpos de coração, eles herdarão a terra. Ou seja, a eternidade será para quem é puro de coração, não para quem é ímpio. Ou seja, os que esperam no Senhor herdarão a terra. Aqueles que vão dizendo que não há conhecimento no Senhor serão desarraigados. Porém, os que esperam no Senhor serão plantados aqui na terra. Próximo versículo de Asaf: eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam suas riquezas. O olhar de Asaf estava como um olhar de indignação, que aqueles que são ímpios e fazem tudo, eles estão sempre com riquezas. E é uma verdade até hoje. É uma verdade até hoje. Nós vemos os ímpios aí prosperando e na maioria dos casos os que têm dinheiro não são do povo de Deus. E aí Davi vem mais uma vez e fala: pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá.
Ou seja, eles estão com suas riquezas aqui, estão vivendo bem, mas é só para aqui. Quando de repente você olhar para o lado, você não vai ver mais o ímpio, porque o ímpio não viverá eternamente, mas o justo sim. Então a vida é um sopro, é como uma erva, né? De manhã nasce, cresce ao meio-dia, de tarde está evaporando. Mas o justo não, ele florescerá para todo sempre. Então, comparando o tempo, é melhor ficar com o Senhor nosso Deus. Agora o salmista Asaf coloca para fora, nesse próximo versículo, a sua angústia. E ele diz, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei minhas mãos na inocência. Olha, ele está dizendo que foi em vão servir a Deus, sendo santificado, sendo purificado, não sendo um ímpio, lavando as suas mãos na inocência. Ele está dizendo que não valeu a pena ser isso tudo. Em vão tenho purificado o meu coração, diz Asaf, ao ver o ímpio dessa forma. E isso é bem fácil de acontecer quando passamos em situações difíceis na nossa vida. A gente vai olhar ao nosso redor porque a gente procura parâmetros. O homem sempre vai procurar parâmetros. Então, quando ele olha ao nosso redor pessoas que não seguem a Deus e estão vivendo uma vida muito melhor do que a sua, isso confunde a nossa mente ao ponto de pensar que não vale a pena ser justo, não vale a pena santificar e purificar o nosso coração diante de Deus. Porque quando estamos com o nosso olhar aqui para a terra, confundimos nossa mente e podemos perder a nossa salvação. A nossa vida, o nosso olhar, o nosso caminhar precisa estar em Jesus. Como diz a palavra, levando nossos pensamentos cativos em Cristo. Então Davi vai dizer, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Mais uma vez Davi está apontando para algo maior, algo futuro e eterno. Os mansos aqui são os que purificam o seu coração. Os mansos aqui são os que lavam sua mão na inocência. Em que Asaf ali está dizendo que até então ele se arrepende de ter feito isso. Que teria sido em vão fazer isso. Mas não é em vão. Davi está dizendo que os mansos que fazem assim, os que servem ao Senhor, herdarão a terra. Asaf continua, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. O Asaf devia estar sofrendo situações difíceis na sua vida e com isso sua mente ficou voltada só para esta vida. E Davi vai dizer, o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Asaf que está olhando os ímpios só com coisas boas, aqui Davi está dizendo que os ímpios sempre maquinam contra o justo. É isso que está internamente no ímpio. E Deus julgará este ímpio. E esta vida é como uma passagem para uma próxima vida. E Asaf estava com um olhar muito fixo nesta vida agora. E Davi mostrando que precisamos estar com um olhar futuro para que nós possamos herdar a vida eterna. Asaf continua, se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos seus filhos. E aí Davi diz, o Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Então o Senhor se rirá dos ímpios, que hoje estão em lugares largos, e o justo em aperto. Como a parábola do rico e Lázaro, que vivia largamente, de linho fino, mas quando morreu, um foi para o seio de Abraão e o outro para o lugar de tormento. O rico que aqui vivia bem foi para o lugar de tormento, e o justo que aqui vivia mal foi para o seio de Abraão. Agora, Asaf muda o seu olhar, e ele diz, quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. E Davi vai dizer, os ímpios puxaram da espada e armaram o arco, para derrubarem o pobre e o necessitado, e para matarem os que de reta conduta. Porém,
a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Então Davi está dizendo que o fim dos ímpios será trágico. E agora Asaf está tentando entender. Quando ele entra no altar, quando ele vai para o altar do Senhor, as coisas se esclarecem na vida dele. E aí ele vai dizer: certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. E aí Davi vai dizer: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Então vejam aqui que Asaf agora muda o seu olhar e Davi continua dizendo: vale muito mais o pouco que tem o justo do que as riquezas dos ímpios. Você está vendo aí, eles estão em lugares escorregadios. Rapidamente eles vão desaparecer. E aí Asaf continua: como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Davi diz: pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Últimos 2 versículos. Asaf: como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. E Davi no Salmo 37, versículo 18, vai dizer: o Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Então essa é a diferença entre o ímpio e o justo. Não coloque o seu olhar nesta vida. Claro que desejamos coisas porque estamos vivendo aqui agora e não conhecemos a vida futura, mas nossos olhos precisam estar na eternidade. Que o Senhor abençoe a sua vida, que possamos estar tal como Davi nos ensinou. E também, se você esteve como Asaf, entra no altar do Senhor e aí você vai ver realmente o fim dos ímpios que agora estão prosperando. Entra no altar do Senhor e também você vai ver o fim dos justos que agora estão sofrendo. Que Deus abençoe a sua vida. A paz a todos.